Boa noite, gente. A gente vai começar agora a unidade de metodologia científica 1, tá certo? Essa unidade, vocês ainda não vão desenvolver o TCC não, então acalmem o coraçãozinho. A gente vai aprender a como é que a gente desenvolve um texto, como é que a gente vai ler artigo científico, a gente vai começar a conhecer como pesquisar, como ler, como entender, o que é que a gente tem que destacar nos textos. Então a gente vai aprender um pouco disso, tá certo? Então na metodologia científica, ela é uma disciplina que ela é importante em todas as áreas de atuação, na enfermagem, na medicina, na engenharia, na área de humanas, na história. Então, todas as áreas, tá? Se usa a metodologia científica. Então, é realmente de extrema importância, porque para a gente hoje entender alguma coisa que a gente está lendo, a gente precisa aprender a compreender um texto. Hoje, a gente tem algo muito importante quando a gente vai pesquisar, que são os artigos científicos. E esse conhecimento científico é importante porque traz para a gente algo fidedigno, algo que realmente foi comprovado cientificamente. Então, para hoje, a gente falar de algo até em sala de aula, alguém estudou para ter um dado científico, um dado comprovado para ser apresentado em sala de aula. Então, tudo isso foi necessário realmente muito estudo, muito conhecimento, muita pesquisa. Então, a gente vai entender que isso é realmente importante, tá, para o nosso crescimento profissional. A gente vai discutir sobre técnicas de leitura, resumo e análise de texto, redação, identificar textos científicos, fontes de pesquisa, analisar, resumir, resenhar textos importantes para a nossa formação. Vamos para a leitura e análise de texto. A análise de texto significa estudar, decompor, dissecar e dividir para interpretá-lo. Muitas vezes em sala de aula, eu trabalho com vocês um artigo científico, junto vocês em grupo, peço para vocês lerem e que vocês coloquem o que vocês entenderam, o que é de mais importante. Então, nesse momento, vocês estão analisando um texto. Só que essa análise, ela tem que ser mais detalhada. Você vai ter que buscar os elementos chaves do autor em relação às partes do texto que ele construiu. Então, cada parte do texto, ela tem que ser analisada. A decomposição dos elementos essenciais e a sua classificação é que leva a gente à ideia-chave, que é o conjunto de ideia mais precisa. Ou seja, num texto, ele vai ter uma ideia central, uma ideia-chave. O que é que aquele texto quer me passar? O que é que aquele texto quer me mostrar? Então, isso é de extrema importância na nossa leitura, essa análise desse texto. Qual é o objetivo? Aprender a ler. Gente, quando a gente pega um texto para ler, a gente aprende a ler, a gente aprende a ver, a gente conhece palavras novas, a gente consegue escrever melhor, porque a gente lendo, a gente aprende palavras e, consequentemente, a gente escreve as palavras corretamente. A escolher o mais importante dentro do texto, ou seja, a gente consegue agora enxergar qual é o ponto importante que esse texto quer me falar. A gente se familiariza com termos técnicos, ideias, a gente hierarquiza o conteúdo do texto, onde a gente vai ver o que é mais importante, onde é que as ideias vão se relacionar. A gente vê a conclusão daquele texto, o que é que aquele texto trouxe para concluir aquele assunto e as bases que a sustentam, ou seja, onde foi pesquisado aquele texto, qual foi a pesquisa que foi feita. Partes da análise do texto, dos elementos constituintes básicos, das relações entre esses elementos e a estrutura do texto. O texto, gente,
ele tem que incluir várias leituras. Então, vocês, como aluno, primeiramente você tem que organizar um texto na cabeça de vocês. Então, peguem um texto, vocês vão ler. Depois, vocês vão sublinhar com o marca-texto quais são as ideias principais, as palavras-chave daquele texto. Como é que a gente analisa um texto? E aí é até bom para quem estuda dessa forma, porque ajuda a aprender melhor. Então, quando a gente pega um texto para estudar, a gente precisa compreender qual é a ideia que aquele texto quer transmitir para a gente. E aí existem duas técnicas, tá, que ajudam nessa organização de informação, que é a elaboração de esquema e a elaboração de resumo. O esquema, gente, eu posso comparar com a atividade que a gente fez em sala, o mapa mental. Por quê? Porque o esquema, ele torna a leitura daquilo ali mais fácil. Ele pega palavras-chave, frases e parágrafos importantes e vai ligando as ideias, vai ligando aos raciocínios. Então, a gente fez isso em sala de aula, onde a gente pegou a ideia central e aí a gente foi colocando as palavras-chave e desenvolvendo aquele esquema. A elaboração de um resumo envolve um sentido mais completo entre os parágrafos, onde esse texto ele não vai ser mais um tópico, ele vai ser muito mais que isso, ele vai ser condensado, ele vai ser mais incorporado. O resumo, gente, ele facilita o trabalho de captar, analisar, relacionar, fixar e integrar aquilo que a gente está estudando. Serve para a gente fixar o assunto, inclusive para uma prova. Então, o resumo é você sintetizar aquilo que você está lendo. Você não vai separar ele em tópico. Você vai resumir aquilo. Então, ao fazer um resumo, gente, a gente busca apresentar de uma maneira enxuta quais são os maiores pontos importantes daquele texto, o ponto importante que aquele autor escreveu. E aí, várias leituras são necessárias para a gente elaborar um resumo, ou seja, não é simplesmente ler e já ir resumindo, não. Primeiro, vocês pegam aquele texto e na primeira leitura vocês fazem um esboço, um rascunho, tentando perceber qual é a intenção daquele texto e o seu desenvolvimento. Na segunda leitura, a gente responde a seguinte pergunta: do que é que se trata aquele texto? Quais são as partes que compõem o texto? E na terceira leitura, a gente identifica as partes principais do texto, a gente compreende as ideias descritas, que a gente já identificou as diferentes partes. Então, a partir daí, a gente consegue desenvolver um resumo. Dicas e técnicas essenciais para redigir um bom texto. Ultrapassar a barreira entre a formação das ideias e o papel em branco não é uma tarefa fácil. Não é fácil eu chegar para vocês e dizer assim: elaborem um texto agora sobre o coronavírus. Então, é algo que não é fácil, não é uma tarefa simples. Aliar sua força de vontade à prática de escrever, porque muita gente tem a vontade de escrever, mas não tem a prática. A característica principal de um texto bem redigido está na qualidade do seu conteúdo. E é imprescindível, gente, que para a gente redigir um texto, a gente tem que saber do que a gente está falando. Então, se eu peço a vocês para desenvolver um texto sobre coronavírus, vocês vão ter que se apropriar do assunto, entender o assunto para poder conseguir redigir. Não é simplesmente falar por falar. É necessário você realmente se informar daquele tema para poder conseguir esboçar, para conseguir realizar um texto. A veracidade das informações é também de suma importância, sejam elas históricas, científicas ou culturais. Então, é necessário, gente, que a gente observe se essas informações são realmente verdadeiras.
O ideal é que a gente se esforce para escrever nossas próprias ideias, contanto que a gente tenha bom senso, tá? Mas sem manter uma postura reacionária, acreditando numa verdade absoluta, como se só a gente tivesse certo sobre aquela questão que a gente colocou ali naquele texto. É também importante ressaltar que não existe um conteúdo neutro. Sempre existe um questionamento a se fazer, tanto da parte do leitor, ou seja, quem está lendo o texto, de quem redige. É assim que vocês trabalham em sala de aula. Eu dou um texto para vocês, mas nem sempre vocês são obrigados a concordar com aquele texto, porque não é porque eu estou trazendo algo para vocês que aquilo ali se torna uma verdade absoluta. Então, sempre vai existir um questionamento por trás daquele texto. Então, não existe um conteúdo neutro. Então, ao realizar uma redação, um texto, ao desenvolver um texto, vai se existir questionamentos. E aí, vocês vão ter essa atividade para vocês realizarem hoje, tá? Para me entregar amanhã. Mas antes de começar a escrever, é importante dialogar com o seu leitor. Primeiro, vocês vão pegar um lápis, deixando as suas ideias esboçadas no papel. Não se preocupem com a estrutura do texto. Primeiro, vocês colocam as ideias. Vocês só vão reescrever quando realmente estiverem mais seguro. O tema que vocês vão escrever é as dificuldades que tenham para escrever. Vocês vão redigir um texto com no máximo 20 linhas e no mínimo 15 linhas. Então, pesquisem sobre esse tema. Apliquem a você. Por quê? Quando eu estou falando das dificuldades que tenham para escrever, são as suas dificuldades. Então, vocês vão elaborar um texto de no máximo 20 linhas e no mínimo 15, com as dificuldades que vocês têm para escrever. Então, eu espero a atividade de vocês e qualquer dúvida é só perguntar. Tenham uma boa noite.